Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Parábola da semente que germina por si só. E dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Parábola do grão de mostarda. E dizia: com que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Conclusão sobre as parábolas. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essas, conforme podiam entender, e nada lhes falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Comentários dos pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. O Senhor propôs acima a parábola das 3 sementes, das perdidas de maneira diversa e da que foi salva, e, segundo a analogia da fé e da obra, mostrou 3 diferenças entre elas. Já aqui, narra uma parábola exclusivamente sobre os que são salvos, razão pela qual se diz, e dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Pseudo Jerônimo. O reino de Deus é a Igreja, que é governada por Deus, e ela própria governa os homens, esmagando com os pés as forças contrárias e os vícios. Pseudo Crisóstomo. Ou o Senhor chama a fé que nele está de reino de Deus, bem como a dispensação da humanidade. Este reino é certamente como se um homem lançasse a semente, pois, sendo ele Deus e Filho de Deus, e de modo imutável, tendo-se feito homem por nós, semeou a terra, isto é, iluminou todo o mundo com a palavra do conhecimento divino. Pseudo Jerônimo. Pois a semente é a palavra da vida. A terra são os corações humanos, e a ação de dormir é a morte do homem salvador. A semente cresce noite e dia, pois, após o sono de Cristo, o número dos que creem, através dos tempos adversos e prósperos, germinou mais e mais na fé, e cresceu em obras. Pseudo Crisóstomo. Ou levantou-se o próprio Cristo que estava sentado, esperando por paciência que os que recebessem a semente frutificassem. Mas levantou-se, isto é, despertou-nos com a palavra de sua benevolência, para que produzíssemos frutos pelas armas da justiça na mão direita, cujo símbolo é o dia, e na esquerda, cujo símbolo é a noite das perseguições, pois por estas a semente germina e não se resseca. Teofracto Diócrida. Ou de outro modo, Cristo dorme, isto é, sobe ao céu, onde, conquanto pareça dormir, na verdade se ergue de noite quando, em meio às tentações, nos dá coragem para que o conheçamos, e de dia, quando, por causa das orações,
estabelece a nossa salvação. Pseudo-Jerônimo. Já quando diz sem que ele saiba como, fala em linguagem figurada, isto é, faz com que não saibamos quem produzirá frutos até o fim. Pseudo-Crisóstomo. Ou diz que ele não sabe para dar a conhecer a vontade livre daqueles que recebem a palavra, pois confia as obras à nossa vontade e não opera totalmente sozinho, para que não pareça que o bem é algo involuntário. Por isso acrescenta: a terra por si mesma produz fruto, isto é, não coagida pela necessidade contra a vontade particular, mas pela vontade é conduzida a frutificar. Segue-se, primeiro, a erva. Pseudo-Jerônimo. Isto é, o temor, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois a espiga, isto é, a penitência que verte lágrimas. E, por fim, a espiga cheia de grãos, isto é, a caridade, pois a caridade é o desenvolvimento completo da lei. Pseudo-Crisóstomo. Ou, primeiramente, frutifica a erva na lei natural, que paulatinamente cresce em direção ao aperfeiçoamento, e em seguida produz espigas que serão colhidas em molhos e oferecidas ao Senhor no altar, vale dizer, na lei de Moisés. Depois, produz o fruto pleno no Evangelho, ou porque não apenas convém que sejamos frondosos pela obediência, mas também que sejamos prudentes e que persistamos, erguidos como espigas de cana, sem pensar nos ventos que agitam. Convém também que cuidemos da alma pelo uso contínuo da memória, de modo que, como espigas, carreguemos frutos, isto é, façamos ver a obra completa da virtude. Teofilacto Diócrida. Pois fazemos brotar a erva quando mostramos o princípio do bem, em seguida a espiga quando podemos resistir às tentações, em seguida o fruto, quando alguém opera de modo perfeito. Segue-se: quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. Pseudo-Jerônimo. A foice é a morte ou o juízo, que tudo separa pelo corte. A messe é o fim dos tempos. São Gregório Magno. Ou, de outro modo, o homem lança a semente na terra quando introduz em seu coração uma boa intenção. Dorme quem já repousa na esperança da boa obra. Levanta-se de noite e de dia, pois progride entre as adversidades e prosperidades, durante o tempo em que é incapaz de medir seus progressos, mas, no entanto, sua virtude concebida é levada à perfeição. Quando, pois, concebemos bons desejos, lançamos a semente à terra. Quando começamos a agir de maneira reta, somos erva. Quando crescemos em direção ao aperfeiçoamento das boas obras, tornamo-nos espigas. Quando nos consolidamos na perfeição das mesmas obras, então produzimos o trigo abundante na espiga. Comentários de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de propor a parábola da frutificação da semente do Evangelho, aqui o Senhor acrescenta outra parábola para mostrar a superioridade da doutrina evangélica em relação a todas as outras doutrinas. Por isso dizia mais: o que compararemos o reino de Deus? Teofilacto Diócrida. É certamente minúscula a palavra da fé. Crê em Deus e serás salvo. Mas, espalhada sobre a terra, a pregação dilatou-se e aumentou, de modo que as aves do céu, isto é, os homens contemplativos e elevados pela inteligência e pelo conhecimento, habitassem sob ela. Com efeito, quantos não foram os sábios dos gentios que, abandonando a sabedoria, repousaram sob a pregação do Evangelho? Sua pregação se fez, portanto, a maior de todas. São João Crisóstomo. E também porque aquilo que foi anunciado aos homens em breves discursos, e que entre os perfeitos é chamado de sabedoria, estendeu-se acima de todos os discursos, pois não há nada maior que essa verdade. Teofilacto Diócrida. Cria grandes ramos,
pois alguns dos apóstolos se separaram em direção a Roma, alguns em direção à Índia e outros em direção a outras partes da terra, como se fossem ramos. Pseudo-Jerônimo. Ou esta semente é minúscula pelo temor, mas grande pela caridade, que é a maior de todas as hortaliças, pois Deus é caridade, enquanto toda a carne é feno. Criou ramos de misericórdia e compaixão quando os pobres de Cristo, que são os animais do céu, se comprazem em morar sob a sombra. São Beda. Já o homem que semeia é por muitos compreendido como o próprio Salvador, por outros é compreendido como o próprio homem semeando em seu coração. São João Crisóstomo. Mas, em seguida, Marcos, satisfeito com a concisão e revelando a essência da parábola, acrescenta: anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas, como essas, conforme podiam entender. Teofilacto Diócrido. Uma vez, pois, que as turbas eram ignorantes, ensinou-as por imagens de alimentos e por termos habituais, e por isso acrescenta: e nada lhes falava a não ser em parábolas, para que fossem impelidas a se aproximarem e perguntarem. Segue-se. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular, isto é, sobre as coisas que perguntavam, enquanto não as compreendiam, não simplesmente sobre todas as coisas manifestas e ocultas. Pseudo-Jerônimo. Pois eram dignos de ouvir os mistérios no segredo do santuário aqueles que, apartados dos tumultos dos maus pensamentos, permaneciam na solidão das virtudes, pois a sabedoria se colhe no tempo de repouso. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,